Olá! No vídeo anterior eu falei um pouco sobre como ter foco e concentração. Eu sou Dalton Filipaki, psicoterapeuta, trabalho com hipnose e com reprogramação mental. E neste vídeo, continuando o que já falamos no primeiro, que demos um breve resumo sobre como atingir esse estado de foco e concentração, porque muitos atletas conseguem, muitos profissionais conseguem, tá? E você também pode aprender como conseguir isso, tá? Nós vamos então falar sobre como ter um fluxo melhor. Fluxo mental, emocional e fluxo físico. Então, o que é o fluxo? Fluxo é outra emoção. Fluxo é o estado mental que é desencadeado pela liberação de hormônios e neurotransmissores ao nosso cérebro, ao nosso corpo. Nesse caso, é uma variação sutil de uma resposta que você dá conscientemente, através de lutar ou de fugir, resolver ou não uma situação. É uma variação sutil do estresse e do pânico. Você acredita que algo é tão importante quanto evitar que você se machuque? E tão atraente quanto lutar pela sua vida, mas que também é divertido em vez de assustador? Pois quando você entra nesse estado de fluxo, torna-se mais seguro a você, seguro a outras pessoas e propicia mais alegria. Você tem toda a atenção do seu corpinho e da sua mente, e o que produz uma liberação de hormônios excitatórios, junto com os hormônios calmantes, aqueles ditos como hormônios da bem-aventurança. Na verdade, isso para a atividade do córtex pré-frontal de nossa mente, desencadeando um estado de espírito que evitará você de se preocupar, adivinhar ou pensar demais, e sim se ocupar com o que está realizando, apenas fazendo. É o oposto de como a maioria de nós vive hoje. E é por isso que muitos de nós estamos cheios de ansiedade e até congelados em medo. Imagine-se ser capaz de falar com uma mulher ou um homem em um bar, em uma praça, e você fica a noite inteira conversando e não vê as horas passar de uma maneira espirituosa, prazerosa. Isso já aconteceu com você, né? Tenho certeza que sim. Imagine-se então ser capaz de falar frente a um público, a algumas pessoas, com paixão, com emoção, com convicção, igual eu estou aqui agora, e envolvê-los completamente naquilo que está dizendo. Você está envolto agora nisso que eu estou falando. Imagine então também ser capaz de trabalhar em algum projeto, algum sonho seu importante para você, por horas a fio. Nem vai ver o tempo passar. Sem medo, sem dúvida, sem explosões de raiva ou alguma outra emoção indesejada. E é aí que o nosso melhor trabalho se realiza, pois ele inicia e ele termina. É quando estamos mais felizes, tá, que realizamos as melhores tarefas. Muitas pessoas tentam viver as suas vidas fluentemente tanto quanto possível. O problema é que a maioria dessas pessoas estão cheias de ansiedade e preocupadas com tarefas e coisas que precisam fazer. Essas limitações resultam em estados estressados e ansiosos. Assim, o corpo e a mente não podem estar em sincronia quando estamos preocupados com dívidas, com o nosso trabalho, fazendo alguma tarefa com uma TV ligada, um outro objeto ligado, dando importância ao celular, por exemplo, procurando fazer várias tarefas simultâneas ao mesmo tempo e deixando algumas por realizar.
Então, consequentemente, vamos fazer mal essas tarefas ou não bem feitas. E entrar nesse fluxo significa estar no momento que não apenas nos deixa feliz e confiante, mas extremamente produtivo e realizador. Agora falarei um pouco sobre a criatividade. Mudar essas emoções nos torna mais criativo. É o oposto, tá, de um estado de fluxo exagerado negativo. É um estado de fluxo chamado redimodo de padrão. Então, quando você foca simplesmente em alguma coisa, de que maneira eu posso resolver esse desafio, essa situação, esse trabalho? Esse também é um estado de fluxo, porém da criatividade. É uma rede de regiões cerebrais que entram em ação quando você está envolvido num trabalho, talvez até repetitivo, tá? Talvez até relaxante, mas você fica completamente à vontade de deixar a sua mente até vagar e desvagar de outros pensamentos. Agora, muitas pessoas dificultam esse estado mental. Lembram do Woody Allen? Eles dizem que estão num Woody Allen, quando o Woody Allen apita seu Woody Allen interior. Isso é o oposto de viver o momento. Então, para termos maior criatividade, viver o momento. Na verdade, é quando a nossa criatividade entra em ação, quando estamos vivendo aquele momento. Por exemplo, imagine se você se relacionando amorosamente com alguém e com a mente em outro lugar. Não vai dar um bom relacionamento amoroso, não é verdade? Quando nós estamos em um estado de foco, de concentração, de criatividade, é o estado em que Einstein, o grande cientista, se encontrava quando ele descobriu a teoria da relatividade. E sabe onde ele estava realmente? No escritório fechado de marcas e patentes. Mas o seu fluxo mental, a sua criatividade estava focada em algo. E isso aconteceu. Isso também nós chamamos de sonhar acordado. E é quando temos esses planos, essas ideias, essas intuições e recebemos do universo esse fluxo, essa harmonia. É o dar e o receber. Vibrações positivas geram energias positivas. Nenhuma emoção é ruim. Toda emoção tem a sua finalidade positiva, para algum fato ou alguma circunstância. Então, ter o controle emocional, sendo capaz de tornar essa emoção certa no momento certo. E como ter melhor habilidade social? Finalmente, é óbvio o poder da emoção. Já está comprovado a você o poder da emoção. E com isso você vai ter habilidade social. Se você quer parecer confiante, precisa parar de se preocupar com o que os outros pensam. E agir, fazer, executar uma ação. Ocupar-se e não preocupar-se. Pois se não ficar do seu agrado a tarefa que você está fazendo ou que você está construindo, você poderá mudar até atingir a perfeição que deseja. Há um ditado que diz assim, né? Não é errando que se aprende. Eu prefiro melhorar ele. O errar faz parte do nosso aprendizado. Aos poucos eu vou aprendendo a gravar melhor vídeos. Talvez até cometa um erro nesse vídeo, ou talvez até já tenha cometido e não percebi, você irá perceber.
Então, ocupar-se, não preocupar-se. Se você quer ser uma boa pessoa, assumir o seu comando mental, o comando do corpo, não duvide de si mesmo e não fique chateado ou irritado quando alguma coisinha der errado ou ainda não resultar da maneira que você imaginava. Se você deseja envolver pessoas, fazer amigos, ter bons parceiros, uma harmonia na família, você precisa primeiro ser carismático, divertido e consciente e ciente de persistir até realizar. Todas essas coisas são baseadas, mais uma vez, em ter o controle das emoções. Mas a questão é, a maioria de nós não tem nenhum controle e também não procura aprender sobre como ter o dom mais precioso adquirido ao nascer. Lembra desse dom? Insistir até conseguir. Você já observou um recém-nascido que chora até que lhe seja dado o leite? Então aquela velha máxima, quem não chora não mama, ela é negativa. E eu procuro melhorar ela de uma forma positiva. Quem não insiste não consegue. E mais positiva ainda, só quem insiste consegue. Interessante, né? Esquecer tudo que é negativo, focar no positivo. Quem insiste consegue. Diga para você mesmo, eu insisto, eu consigo. A maioria de nós fica entristecido quando não temos um bom dia, ou ainda nos colocamos abatidos, deprimidos. A maioria de nós tem medo quando as coisas estão erradas, quando estamos estressados. Às vezes discutimos com o nosso parceiro e evitamos trabalhos importantes. Ocupação, não preocupação. E isso nos ocasiona, acabei de errar, tá vendo? Nos ocasiona o quê? Algum ressentimento, alguma pequena mágoa. Então, às vezes, nós nos sabotamos, nos deixamos rebaixar. E aí que entra exatamente aquilo. Quem insiste, quem persiste, consegue. Então, tudo nós podemos controlar as nossas emoções. E neste vídeo, então, falamos sobre como melhorar o foco, a concentração e ser mais positivo. Se isso fez algum sentido a você, dê o seu like, deixe algum comentário, compartilhe esse vídeo, pois no próximo vídeo terminaremos tudo isso fechando de uma maneira fantástica e incrível. Até o próximo vídeo. Meu muito obrigado. Ao like. Tchau, tchau.